Salve, salve, galera! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula aqui do canal Gestão em Curso. Para você que está chegando agora, vou me apresentar rapidamente. Sou o professor Assuero Meira. Estou aqui para facilitar o seu entendimento em diversos conteúdos de gestão. Nessa aula, vou atender a um pedido que um dos inscritos aqui no canal pediu aí para, professor, dar um detalhamento, explica melhor diagrama de escopo. Isso mesmo. Você que está aí assistindo essa aula sabe o que é diagrama de escopo? Não? Vou falar aqui de um elemento, de uma ferramenta muito útil no entendimento de um processo de negócio. Então, diagrama de escopo, não vou só dar um spoiler aqui, né, antes de começar a aula, é um dos instrumentos fundamentais para iniciar processo ou a gestão de um processo dentro de uma organização. Não é obrigatório, mas é importante entender o seu funcionamento e perceber a sua utilidade, né, no entendimento ou de um contexto geral de um processo. Muitas pessoas começam a mapear processos, é começar a desenhar, a mapear, correr. Eu quero desenhar, quero abrir um software e começar a colocar caixinhas e bolinhas em todo lugar para terminar logo, ou que isso é o mais legal para fazer. Então, um processo começa primeiro com deveria começar com esse diagrama de escopo, entendendo todo o contexto que envolve o processo. Sem demorar muito mais, vou aqui já começar com vocês, compartilhando aqui a tela. Hoje vai ser uma aula um pouco mais conceitual, um pouco mais teórica, tá? Mas também faz parte, né? A gente entender esses conceitos para tentar colocar isso em prática, né? A pegada aqui do canal, como vocês já estão acostumados, é essa questão mais prática. Mas, de toda forma, eu vou mostrar aqui com um exemplo prático, tá? Que é minha característica aqui no canal, que vocês já estão acostumados. Mas vamos lá, né? Acho que vocês já estão vendo aí o nosso diagrama de escopo. Como eu falei, uma questão um pouco mais conceitual, tá, gente? Então, começando de novo, uma rápida apresentação de quem vos fala. Não tem tudo aqui, mas se você quiser me conhecer um pouco melhor, dá uma lida aí, dá uma pausa, ou me acompanhe aí em alguma das redes sociais. Os links, né, que vocês têm aqui nesses QR Codes, vai estar aqui na descrição do vídeo. Se quiser contato, se quiser uma aula, se quiser um curso, entre em contato comigo. Estou preparado para atender a sua necessidade, a sua instituição, tá bom? Então vamos lá, gente. Começando aqui. O diagrama de escopo, como eu falei, né, ele contém todas as informações gerais de um processo. Então, eu costumo chamar de a identidade de um processo, né? Ele tem ali, é o registro do processo, é tudo o que é necessário para que eu possa entender como ele funciona. Não tem todo o detalhamento, toda aquela questão de separação de gateways e tudo mais, mas tem tudo o que eu preciso para começar a construir. Como se fosse algum registro geral nosso, onde a gente tem informações importantes para entender quem é aquela pessoa, né? No caso do processo, eu tenho algumas informações que eu vou debater aqui com vocês, como, por exemplo, o nome do processo. Então, vamos começar aqui com um exemplo prático, como processar uma ordem de compra online, né? Todos nós, principalmente depois aí da pandemia, nos acostumamos muito, né, ao processamento ou a realizar compras online. Então, hoje em dia, sites diversos aí, eles estão aptos, né, a nos atender de forma prática e de forma muito cômoda, né, para nos entregando ou nos oferecendo serviços e produtos diversos aí em suas plataformas online. Tá? Então, a gente vai tomar como base esse exemplo, mas eu não vou detalhar tanto. É só como um exemplo que eu acho que fica mais prático e fácil de entender. Então, eu já tenho um nome do meu processo. Só que um processo, ele precisa de alguém. Eu preciso de um CPF, alguém para liderar, alguém para coordenar aquelas etapas e entender e garantir o bom desempenho. Eu preciso de alguém. Eu não sei se vocês sabem, dentro de uma empresa, se você não coloca na mão de ninguém, fica meio perdido, às vezes você não tem um responsável ali, ou a responsabilidade é de uma área X, mas não fica no nome de ninguém, então eu preciso, né, amarrar isso daí no CPF, no nome de alguém, para que essa pessoa tenha a responsabilidade de coordenar ou de
entender como esse processo está acontecendo no dia a dia e fazer as devidas melhorias ou reportar para quem possa fazer essas devidas melhorias do processo. Então, eu tenho aí o líder do meu processo. Então, eu preciso, né, garantir que ele seja coordenado, liderado por alguém específico na minha instituição, tá bom? Então, tendo isso definido, eu preciso do objetivo. O que que esse processo ele tem como objetivo? O que é que ele espera? O que é que eu espero com esse processo? Então, muitas vezes eu não tenho isso muito claro, então eu tenho um processo um pouco perdido. Eu começo a colocar etapas, eu começo a colocar regras que muitas vezes não pertencem àquele contexto e sim a um outro contexto dentro da empresa, né? Eu estou falando aqui, por exemplo, desse processo que é, retornando aqui para vocês, se vocês já esqueceram, processar uma ordem de compra. Então, a compra já foi feita pelo cliente. Eu estou numa área onde essa ordem de compra chegou, então eu preciso aí, né, o que é que o cliente espera? Ele espera que a ordem dele seja processada de forma adequada, então garantir a consistência da transação. Eu já informei ali os meus dados, as minhas informações bancárias de compra, cartão de crédito, seja lá o que for, então eu preciso que ao final, né, seja cobrado por aquilo que eu pedi, né? Se ocorrer alguma falha, eu preciso que isso seja desfeito. Então eu preciso garantir essa consistência. Então posso ter outros objetivos aqui. Eu tenho que imaginar dentro daquela responsabilidade, dentro daquele contexto, o que é que eu preciso entregar? Qual é de novo, de forma clara, o objetivo daquele processo, delimitar aquele processo num escopo específico, tá bom? Então, isso é importante, né? E essa etapa aqui, acreditem, eu já fiz isso com equipes, pode levar até horas, até uma pessoa, uma equipe definir realmente o que é que aquele processo vai fazer, o que é que ele pode, e inclusive o que é que ele não pode fazer, o que não é responsabilidade dele, tá bom? Então, tentem definir ou tentem se concentrar bem no objetivo, porque a partir daqui você tem, na hora que estiver trabalhando etapas, pensar, será que isso atende ao objetivo que eu coloquei? As pessoas esquecem esse ponto e acabam elaborando processos que não têm muito sentido ou que são custosos e geram desperdícios na instituição, tá bom? Então, bora lá. Então, eu tenho o meu objetivo. Então, eu preciso. Quem entrega. O que é que esse processo entrega? Para quem que ele entrega alguma coisa? Para quem que ele existe? Um processo ele existe para entregar valor para alguém ou para um outro processo, quem sabe, né? Porque se eu tenho processos intermediários, subprocessos dentro da minha empresa, esse subprocesso pode estar entregando valor para um outro processo, que inclusive pode ser uma máquina, um script dentro de um ambiente virtual, né? Eu posso ter processos entregando, eu posso ter APIs se comunicando, enfim, eu posso ter comunicações entre processos, isso tudo sendo virtualizado. Então, eu preciso saber qual é a ponta desse processo, para quem que ele entrega valor, né? E aí, sabendo para quem que eu vou entregar algo, eu posso ajustar as necessidades daquele cliente. Eu preciso saber que necessidades aquele cliente tem para ajustar o meu processo, para atender especificamente aquelas necessidades. Se você não tem isso definido, às vezes você está entregando menos do que o cliente precisa, ou você pode estar entregando mais, gerando aí um custo que não era esperado, e o cliente não estava esperando por aquilo, então você está superestimando, né, por exemplo, o que é necessário para aquele cliente. Então é importante saber, seja esse cliente um ser humano, seja esse cliente uma máquina, ou qualquer ambiente virtual que esteja, eu não vou entrar nos detalhes técnicos aqui, né, porque algumas pessoas podem não ser da área, né, de tecnologia. Então, é preciso delimitar isso para que eu possa começar a mapear as minhas etapas, os meus recursos que eu tenho que usar para entregar esse valor, considerando aí o objetivo. O objetivo, inclusive, ele tem que levar em consideração os clientes que eu preciso atender, tá bom, gente? E aí eu tenho o meu cliente definido e tenho tudo rodando e eu preciso definir o quê? Os meus indicadores, né? Que começam a ser dor de cabeça para muitas pessoas. Eu não sei fazer um indicador. Não tem por que se desesperar com indicadores, tá? Se eu sei qual é, por que um indicador se torna difícil muitas vezes? Porque eu não tenho essas etapas definidas, eu não sei quais são as necessidades do meu cliente, eu não sei qual é o objetivo no meu processo, e mesmo assim eu comecei a mapear atividades. Isso acontece muitas vezes quando nas empresas, né, eu já tenho processos rodando, principalmente na instituição pública, e eu quero apenas
documentar aquilo de alguma forma. E eu não quero passar por essas etapas porque elas são custosas, trabalhosas de fato. Toda etapa de planejamento ela é custosa, mas ela economiza muitos recursos lá na frente, porque eu vou evitar falhas, né, que poderiam ser evitadas nessa fase, onde, embora eu esteja falando que seja custosa, mas ela é muito menos custosa porque envolve muito menos pessoas, tá? E muito menos recursos financeiros da instituição. E ela economiza muito mais lá na frente. Então, se você dedica planejamento, engajamento de pessoas chaves nessa fase de planejamento e de organização do processo, você economiza muito mais recursos lá na frente. E aí, quando eu tenho isso definido, eu sei quais são os meus resultados, eu sei quais são os meus objetivos, eu sei o que eu quero entregar, é muito mais fácil definir uma fórmula para calcular, para saber se isso está funcionando, se está atingindo os resultados que eu espero atingir. Então, como acompanhar o desempenho e resultados do meu processo? Eu preciso elaborar aí indicadores, né? Percentuais de falha aqui, de transações, enfim, consistências. E a gente pode discutir isso com mais detalhes em uma outra aula, se você preferir, né? Ou me procura aí para a gente poder elaborar um curso específico aí para a sua instituição, para a sua empresa, né? Vamos lá. Tenho meus indicadores definidos. E os meus reguladores, quais são os normativos que regulam esse processo? Isso mesmo. Muito pouco é visto em algumas equipes quais são os reguladores desse processo, quais são as normas. Então, a maioria dos processos, eles existem, são regulados por alguma lei, algum decreto, alguma norma interna da empresa. Enfim, eu tenho que atentar quais são as leis que eu preciso estar em conformidade para que esse processo ocorra e não me cause um risco legal, né, dentro da instituição, um risco em que eu possa estar infringindo aí alguma lei, alguma norma e causando aí, de repente, um prejuízo financeiro para a minha instituição, recorrente a uma multa, alguma coisa. Nesse caso, numa ordem de compra, é muito importante que a equipe consulte o gestor do processo, ou analista de processo, tenha dentro da sua equipe, né, alguém que que entenda, né, na verdade, de Código de Defesa do Consumidor e alguns outros normativos dentro desse processo. Então, tendo isso, entendendo quais são as regras que eu preciso cumprir, eu posso aí até modificar o meu objetivo ou regular algumas etapas e estabelecer e padronizar algumas etapas aí desse processo para que eu possa estar conforme todas as leis, tá bom? Então, ter esses reguladores definidos é importantíssimo. Vamos para o início, né? O início do nosso processo. Como é que ele se inicia? Como é que as atividades começam a desenvolver algum trabalho dentro daquele processo? Nesse daqui, que é uma ordem de compra, né? Que é processar essa ordem de compra, eu coloquei uma tabela com uma lista de itens. Imagina que eu estou aqui comprando, imagina você aí comprando alguma coisa em qualquer site de compra, né? E você começa a preencher seu carrinho de compra lá, colocar um monte de item lá, né? Então isso vai criando uma lista dentro do sistema. Quando eu coloco lá finalizar, eu envio essas informações para um banco de dados, né? Que é recebido e lido por um sistema, por um algoritmo, por um programa aí dentro da nuvem ou dentro dos servidores lá da empresa que você está comprando, dentro do ambiente, dentro do e-commerce que você está usando, né? Então, eu começo com essas informações. Então, a partir do momento que o cliente, você, eu, clicamos lá no botão de confirmar compra, essas informações tanto que passa um tempinho lá, você recebe um e-mail, seu pedido foi recebido, aguarde um e-mail para confirmar sua compra. O sistema vai olhar se tudo aquilo está conforme e vai lhe retornar ali uma informação se aquilo aconteceu, né? Se aquilo foi confirmado, se seu pedido aí foi de fato confirmado e se você vai receber aqueles produtos, tá bom? Esse é um início. E o resultado, né? O que é que eu espero receber de resultado? Lembra que quando a gente está falando, se eu for falar aqui de notação BPM, eu tenho basicamente uma forma de iniciar, né? De desenhar aquele meu início. Essa lista de pedidos, ela pode ser preenchida de várias maneiras, mas é uma lista de pedidos. Ele começa de uma forma, mas ele pode ter vários resultados possíveis. E aí eu tenho que listar quais são os possíveis resultados desse processo.
E aqui eu já estou trabalhando, inclusive, um pouco do risco do processo. Tenho que pensar quais são os finais possíveis desse processo. Então, o pedido processado, que é o que eu quero, né? Eu quero atender aquele meu cliente. Mas, eventualmente, eu não terei todos os itens que aquele cliente está comprando. Pode ter acontecido alguma falha, né? No sistema, e aquele item não está realmente disponível. Então, eu posso atender parcialmente aquele pedido, e eu posso ter um pedido fracassado. Esse pedido pode ter sido fracassado por uma recusa de pagamento, algum problema no processamento do pagamento junto àquele cliente, ou alguns dos itens, ou todos os itens estão fora do estoque, estavam lá aparecendo, mas por algum motivo não foi atualizado, e aí quando o sistema foi verificar, então aqueles itens estavam fora de estoque. Então podem ter outros resultados, eu coloquei aqui como exemplo para explicar que é necessário entender essas partes e anotar isso antes, gente, antes inclusive de fazer a anotação BPM, lá, de fazer, na verdade, o fluxo na anotação BPM. Tá bom? Então, essa parte de planejamento, ela é fundamental para um fluxo bem desenhado, um modelo bem desenhado. E aí eu vou para as minhas etapas, né? São macroetapas aqui de um processo, né? E eu vou entender como eu vou desenhar essas etapas dentro de um diagrama de escopo, quase que não sai aqui. Mas vamos lá, o meu pedido de compra chegou, né? Ele tem uma interface de entrada, né? A interface de entrada pode ser o site ali que você está comprando, o e-commerce, que você vai clicar lá e ter a ordem de compra enviada, possivelmente, aí para um banco de dados. Então, essa entrada para a atividade que vai acontecer aqui é aquela tabela de dados, né, com a lista que vai ser oferecida ali para a atividade inicial de checar o estoque. Essa atividade inicial de checar o estoque, ela pode ser automatizada, por exemplo. Nenhuma ação humana que seja de fato requerida para que essa atividade aconteça. Na hora que esse banco de dados, ou que essa lista, ela entra, né, ela é oferecida à base de dados em que esse checar estoque trabalha, então eu tenho uma nova entrada. A atividade aqui começa, o script começa a processar. O que é que ele vai fazer? Ele vai checar, né, se aquele item ele está dentro da minha lista lá de estoque, na minha outra base de dados. Então ele vai acessar uma outra base de dados, né, que é a lista de estoques, vai bater uma informação, vai cruzar informações e ver se aqueles itens estão de fato atendendo. Se sim, né, aí vou continuar aqui o meu processo, né? Se sim, eu tenho as minhas saídas possíveis. Eu posso ter sim e não. O que é que eu coloquei como sim e não? Então, uma informação, um dado sai desse checar estoque dizendo, seus itens estão em estoque, seus itens não estão em estoque. E tem uma outra aqui, né, que eles podem parcialmente estar em estoque. Eu nem coloquei aqui, mas você pode colocar. Então, quais são as saídas possíveis? Então, eu tenho qual é a interface, quem é que manda, né? Interface de entrada, quem manda, né, uma tarefa, quem que está mandando algo para começar a trabalhar, o que é que essa pessoa, esse processo está mandando, qual é essa entrada, para que a tarefa comece a executar. E o que é quando essa tarefa executa, o que é que ela libera de resultado, de saída, né? E para qual tarefa, ou para qual processo, ou para onde que essa resposta vai, né? Então, se alguém ou algo mandou uma fonte de dados ou algo para ser trabalhado, o que é que esse alguém, vamos chamar aqui de alguém, pode ser uma máquina, pode ser aí um ser humano, pode ser alguma coisa, o que é que esse alguém mandou, para quem que mandou, esse alguém que é uma tarefa executou, trabalhou, mandou uma saída, e essa saída vai para onde, né? Essa saída, ela pode ir para diversos lugares, ela pode ir para uma outra interface de entrada, ou seja, que vai ter dados específicos, que vai alimentar uma tarefa, que vai liberar uma saída, que vai para uma outra interface de saída. Essa interface de saída você pode anotar aqui, né? Registrar mesmo, digitar. Ela está indo para o cliente, usuário final, ela está indo para uma outra base de dados e ela está indo para quais as possibilidades que ela está alimentando. E aí ela vai para uma outra tarefa específica aqui também, que é a realizar pagamento, que vai conferir, né, se aqueles dados de pagamento estão válidos ou não. Se sim, ela vai para uma interface de saída
para uma outra interface de entrada para confirmar a compra. Se não, ela vai para uma outra interface aqui de entrada que você pode ir alimentando aqui, que é, ou escrever ali embaixo, nessa outra interface de saída, que é não está confirmada, então ela vai finalizar, pode colocar lá, vai mandar mensagem lá para o usuário. Se esse processo continuar, porque qual é a lógica aqui do meu diagrama de escopo, né? É tentar percorrer o caminho de sucesso, né? E aqui embaixo tentar colocar as informações paralelas ou algumas informações por onde esse fluxo ou por onde ele não deveria ir, né? Quais são as chances de falha, de erro, né? Para o objetivo final lá, porque eu só vou conseguir, né? Vejam, eu tenho um objetivo que é garantir a consistência, né? E poderia ter lá de garantir aí a informação do cliente. Então, para que isso aconteça, eu tenho que passar por etapas específicas de confirmação, né? Eu tenho que garantir consistência, então eu estou checando, poderia colocar aqui checar pagamento, e aí até finalizar a compra. Então, quando eu tenho muitas etapas de checagem, eu estou garantindo aquele meu objetivo, que é garantir a consistência aí do meu processo, tá bom? E aí, no final, eu tenho, né, a confirmação da compra para que esse pagamento ele tenha sido efetuado com sucesso, tá bom? Eu tenho aqui um exemplo para vocês, né, de uma ficha que pode ser usada aí para preencher com essas informações, né, onde eu posso colocar as minhas etapas aqui com aquelas informações. Essa ficha vai ficar um pouco maior, enfim, né? Mas eu posso preencher aqui e ter isso como um modelo, um diagrama que eu posso ter na minha base de dados da empresa, né, para poder consultar cada processo, como se fosse a identidade ali do meu processo. Então, o diagrama de escopo, ele consiste na reunião, né, de todas essas informações, ou no agrupamento de todas essas informações, para ajudar na modelagem sequencial, na modelagem que vem a seguir, para que eu possa ter a melhor modelagem possível para garantir uma informação, um fluxo de informação mais consistente e comunicar melhor esse fluxo entre as diversas partes envolvidas dentro da empresa e fora da empresa, né? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês hoje, tá? Vou até parar aqui, me despedindo de vocês. Espero que vocês, ao chegar até aqui, tenham entendido, né, de forma bem simples e conceitual, o que é um diagrama de escopo. Claro que a gente pode discutir muito mais aqui, se você quer. Deixa a mensagem aqui, né? Esse vídeo, por exemplo, foi gerado, né, foi produzido a partir de dúvidas, comentários que vão deixando aqui, né, em cada um desses vídeos. E os seus comentários ajudam muito, né, a produção e o crescimento desse canal. Se isso tudo faz sentido para você, por favor, deixa, né, teu joinha aí, clica no joinha, clica no sininho para ativar as notificações e receber as atualizações aqui do canal. Vai lá no Valeu, né? Deixa a sua contribuição, aquilo que você achar melhor para o crescimento, ou apoiar aqui o crescimento do canal, né? Com todo esse conteúdo aqui gratuito para você, né? E outra coisa, se inscreve no canal, divulga, né, essas informações para quem você achar que precisa desse tipo de conteúdo, tá? Claro, quer contratar professora Suero, quer contratar a gestão em curso para poder melhorar a gestão dos seus processos, analisar teus indicadores, fazer teus indicadores, né? Produzir ferramentas aí na tua empresa, ou até te ajudar em algum projeto específico, pessoal, né? Acesse aqui o contato na descrição do vídeo, que eu vou ficar muito feliz em te ajudar, tá bom? Então, até logo, pessoal, até o próximo vídeo, até o próximo conteúdo. Tchau, tchau.